quais personagens deveriam ganhar segundas versões aqui no Honkai, né? Bom, pelo visto o Honkai era óbvio, né? Que já tava confirmado sim que teriam novas versões, porque os personagens agora não são os primeiros a ganhar, né? A gente sabe que o Dan Heng foi o primeiro. Mas assim, pra mim ainda tava uma cara de que não ia fazer tanto isso, mas agora parece que eles estão fazendo isso demais. E na verdade eu vou falar pra vocês que eu acho isso bem legal, tá? Principalmente do jeito que o Honkai Star Race está indo. Porque tem muitos personagens que a gente acaba gostando, como por exemplo a Robin e a Aventurine agora, que vão ganhar novas formas. Eu adoro os dois. Os antigos mesmo, a Robin normal e o Aventurine normal, os primeiros estão horríveis, não estão servindo pra nada. Então isso faz com que o personagem ainda ganhe seu valor, né? Como por exemplo o Dan Heng agora, o primeiro Dan Heng lá, o de 4 estrelas, não tava servindo pra nada. E aí veio o outro Dan Heng, né? O primeiro, segundo Dan Heng, né? E ele serviu por um tempo e depois parou. Depois Dan Heng de novo, inútil lá. E aí veio esse daí que a gente sempre usa, sempre lembra dele, né? Então isso é bem legal, traz valor pro personagem de volta, traz o nosso amor pro personagem de volta, então eu gosto bastante. E agora eu quero citar alguns personagens que eu gostaria de ver suas segundas versões, sim, porque seria bem interessante trazer segundas versões pra eles, né? Porque são personagens muito importantes e eles merecem, né? Começando pela Acheron. Pra mim a Acheron, ela merecia muito uma segunda versão. A gente sabe que no Honkai Impact, a Mei ganha muitas versões lá, ela ganha versões a todo momento. Então seria interessante ela ganhar mais versões, sim, dentro do Honkai Star Rail, né? Bom, mas infelizmente eu acho que isso vai ser uma coisa mais difícil, já que parece, né, ainda tem arquivos vazados, ainda não confirmou nada, mas parece que a Acheron vai ter uma skin que vai deixar ela mais forte, né? Ainda tá meio que leaker, ainda ninguém sabe se é verdade ou não. Pode ser que eles já desistiram, porque até agora nada, isso vazou há muito tempo. Mas a gente sabe que vazamentos sempre vazam bem antes e muitas vezes se tornam realidade. Como a Robin, a Aventurine já tinha vazado, ó, há muito tempo atrás que ia ter versões deles. Faz muito tempo e agora finalmente está lançando, então pode ser que saia assim pra Acheron uma skin ainda que deixe ela mais forte, né? Ao invés de sair uma nova versão. E seria interessante, na verdade, sair uma nova versão, porque eu quero saber mais da história da Acheron. Quero saber mais, quero que explore ela. Então isso que é legal também, né? De trazer vários outros personagens de volta. Porque também conta a história deles, né? Conta mais deles, eles aparecem mais na história, como a Silverwolf, por exemplo. A Silverwolf mesmo, claro que de vez em quando ela tava pensando nas histórias, mas desde quando ela apareceu na segunda versão, ela ganhou mais espaço ainda. E foi muito legal isso pela parte da Brony, tá? Porque, pra quem não sabe, a Silverwolf é uma versão alternativa da Brony, do Honkai Star Rail, que é uma versão alternativa da Bronya, onde ela lá também é uma hacker e tal, e ela tem essa personalidade. A Bronya tem uma personalidade mais séria, mais fechada, tanto até a Bronya que tem um corpo criança, tá? Porque tem a Bronya adulta e a Bronya com corpo de criança também no Honkai Impact, mas a Brony é que tem essa personalidade da Silverwolf. E eu imaginava que não ia chegar, porque a Brony só tem uma Brony lá. Bronya tem várias, mas Brony só tem uma. Então quando veio a Silverwolf eu pensei, não vão lançar mais nada. E acabaram lançando a Silverwolf, né, level 999. E isso é bem interessante, foi bem legal, porque a Brony ganhou mais espaço ainda, porque a Brony é uma personagem bem legal. Eu até prefiro a Brony do que a Bronya em si. Outra personagem que poderia ganhar, né, pra aparecer mais na história, apesar de eu não gostar muito dela, mas eu gostaria de uma nova versão, porque eu odeio esse robô dela, é a Vagalume. Eu gosto da Vagalume, pra falar a verdade, gente, eu adoro a Vagalume. Eu gostei muito quando ela apareceu a primeira vez, chorei quando ela supostamente morreu. Ah, eu amei, eu chorei também quando a gente tirou foto lá e tal. Mas eu odiei muito que ela, com aquele corpo de robô, gente, eu odiei, eu queria a Vagalume no mapa. Ela ganhou skin aí, tipo, aquela skin de escola pra quê? Não muda nada o robô, ai, coisa irritante, coisa podre aquele robô, odeio aquele robô. Eu quero uma Vagalume que não precise dessa armadura, tá? Eu quero que ela se livre disso, se desconecte disso, tá? Kafka, a Mami Kafka, eu amo ela, é uma das minhas personagens favoritas, já falei várias vezes aqui que ela é uma das personagens que fez eu entrar pra dentro do jogo. Eu amo a Kafka, gente, eu amo de paixão, mas infelizmente ela tá presa a esse time DOT, onde ela só funciona com DOT. Ver esses buffs, eu pensei que os buffs iam fazer ela se separar de um time DOT, onde DOT ela ia ficar mais forte, mas ela ia ficar usável em outros times, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Tentaram fazer a Mami Kafka ali de ataques extras, não funcionou muito bem, então eu gostaria muito de uma versão nova da Kafka, porque eu quero usar a Kafka, gente, não aguento mais, e eu não quero ficar tentando pegar o resto do time dela, porque pode ser que um dia esse time fique fraco de DOT. Então eu quero que a Kafka ganhe uma nova versão, porque eu quero usar ela. Bronya, a Bronya também seria muito interessante trazer uma nova versão da Bronya, principalmente pra contar um pouco mais da história lá, né, do que tá acontecendo em Bela Boga. Eu já fiz um vídeo falando que eu gostaria muito de saber o que está acontecendo, que eu acho triste que não aconteceu. Eu sei que deixou lá em aberto que, que vai durar anos pra reconstruir lá a Bela Boga depois do que a Cocolia fez, mas seria interessante já mostrar mais um pouquinho, ver que a Bronya evoluiu, que a Bronya precisa disso, e claro que a Ciri também está incluída. Eu gostaria também de uma versão nova da Ciri, porque as duas ganham muitas versões lá no Honkai Impact, então seria interessante no Honkai Star Rail elas também ganhar várias versões, mas talvez por isso que elas não ganham tantas novas versões do Honkai Star Rail, né, já que no Honkai Impact elas ganham versões novas demais, mas de qualquer forma seria interessante. Outro personagem que eu tava torcendo muito pra nessa season ganhar uma nova versão é o Sampo, gente, que ele é um tolo mascarado. Seria interessante que dizem que,
na história fica falando que ele tá um pouco mais fraco, porque ele não tá mais com a máscara dele. Então seria interessante fazer um novo Sampo, onde ele recupera a máscara dele, onde ele pode fazer a máscara dele ali e poder mostrar qual é o seu verdadeiro poder, né? Porque o Sampo só se faz de um otário, só se faz de um trouxa. Mas no final, ele é igual ao Sparkle também, ele é um tolo mascarado, ele é forte. Tipo, já tem algumas coisas ali, algumas linhas ali que deixa a desejar, assim, quer dizer, nossa, o Sampo fez isso, o Sampo fez aquilo. Qual é o verdadeiro poder do Sampo? Então seria interessante sair um Sampo novo pra mostrar seu verdadeiro poder, porque o Sampo é um dos melhores personagens de 4 estrelas, em aparências e outras coisas. Yantin, né, esse personagem horroroso, na história ele é muito foda, eu acho ele fodíssimo, mas é muito, estraga muito, que ele é o pior personagem do jogo, ele é o pior. Eu sei que pode falar, não, de 4 estrelas é pior, sim, de 4 estrelas é pior, mas é porque é 4 estrelas, ele é 5 estrelas. Ah, mas é mochileiro, sim, eu sei que é mochileiro, mas ainda assim é, tipo, muito ruim. Às vezes ele fica atrás de vários personagens de 4 estrelas, gente. Isso é um absurdo total, porque na história ele é muito foda. Esse menino é incrível, ele é um prodígio. Ele tem de boss lá, que ele é um dos boss mais fortes que foi no começo do jogo. Ele aparecia sempre, era muito chato enfrentar ele. Então seria interessante trazer outras formas, porque ele evoluiu, que ele cresceu. Já tá na hora, gente, de trazer mais desse menino. Porque esse menino é interessante, é incrível, então seria necessário ele sim. E pra fechar aqui a lista de personagens que eu gostaria muito de novas versões, porque eu adoro, só que a gameplay assim que eu não gosto, mas eu adoro personagem na gameplay eu não gosto, é a Black Swan. Pra mim ela é muito foda. Eu fiquei muito triste que ela ficou muito tempo ali na história ali, né? Ficou pendurada ali. Eu pensei que ela ficou na estação, pensei que ela ia ser igual a Sander, que se tornou da tripulação, mas no final não foi isso, ela já foi embora. E eu pensei que ali ela ia ganhar uma nova versão. Mas até agora, nada, né? Ela simplesmente sumiu e se foi. Seria interessante ela voltando, ganhando uma nova versão. Seria muito interessante, eu ia amar muito uma nova versão da Black Swan, sem ser de dot, gente. Inventando uma coisa nova, nem que seja suporte, uma escudeira, uma healer, pode ser o que for, mas eu quero. Isso é equivalente a todos os personagens que eu mencionei aqui, tá? Que seria interessante se eles ganharem, nem se for classe DPS ou suporte ou coisa, eu gostaria de revê-los novamente. Bom, pessoal, esses são os personagens que eu mais gostaria de ver novas versões. Claro que tem vários outros que eu gostaria de ver, mas tem muitos que eu acabei não, sabe, passando assim, ai, vou falar deles, que eles já nem aparecem mais na história, não tem importância nenhuma. Quando aparece no jogo lá, é um evento assim podre, que nem tem, eles nem tem fala, tem texto ali pra gente ler, mas não tem nem dublagem, não tem nada, são personagens que não tem importância nenhuma na história principal, ou pelo menos alguma história importante, como esses que eu citei agora, que tiveram grande importância na história principal, ou alguns até que ainda aparecem de vez em quando nas histórias principais. Então, eu gostaria muito de ver esses daí que eu citei, porque pra mim eles são os personagens que mais aparecem ali, que mais tem um ar já de poder aparecer mais, né? Mas tem vários outros personagens. E quais são os outros personagens que vocês acham que deveriam ganhar uma segunda versão? Qual personagem você pensa assim, nossa, esse personagem seria interessante trazer uma nova versão pra ele trazer mais histórias e afins? Qual personagem você sente que barrou ali a história no meio ali e você achou que não, precisa de uma nova versão porque tem que contar mais? Comenta aí.